Olá, marombeiros confinados, eu sou Leandro Osti com o novo, talvez possível, depende da opinião da galera, recorde mundial de levantamento terra feito por Hafthor Bjornsson The Mountain, que quebrou o recorde na casa dele. E se você não está acompanhando essa história, eu tenho praticamente uma playlist só sobre esse que foi o único evento esportivo de força que envolve peso, que envolve qualquer tipo de evento esportivo na realidade nos últimos tempos por causa do problema mundial. E eu vou posicionar mais ou menos a galera. O centro da discussão aqui é a respeito de se é válido Thor quebrar um recorde mundial numa situação que não seja de competição, porque ele fez esse levantamento na academia dele, na Islândia. E o Ed Hall, detentor do recorde anterior, quebrou esse recorde em competição. Foi o primeiro homem no mundo a tirar 500 quilos do chão naquelas condições. A melhor justificativa para o que aconteceu e para o que ia deixar de acontecer e para essa história toda é de Zydrunas Savickas, que é tido como um dos homens, é o homem mais forte de todos os tempos pelo conjunto da obra. E o posicionamento dos Savickas é muito inteligente. Ele diz que ele mesmo tem diversos recordes mundiais de força no Guinness Book, por exemplo, só que esses são recordes do Guinness Book. E os recordes do World Strongest Man são outros, os recordes do Arnold Strongman são outros ainda. Então, o Thor ter quebrado esse recorde dentro da academia é um recorde, sem dúvida, mas o recorde do Thor não invalida o recorde de Eddie Hall, que foi quebrado em competição. Então, para as Zydrunas, esses recordes eles são absolutamente diferentes e têm que ser computados como tal. E da mesma forma, ele complementa dizendo que não existe uma federação mundial de strongman que padronize os recordes e as formas como os pesos são levantados, porque os mecanismos de levantamento e os instrumentos que se levantam muitas vezes são bastante diferentes e não há uma padronização nesse sentido. Por isso ele defende de forma muito inteligente que sejam recordes sim, mas recordes absolutamente diferentes. Nenhum não interfere no outro. Só que daí começou o brigueiro, né? Um brigueiro danado. Ed Hall foi pra internet, falou um monte de merda. Não foi um cara muito inteligente na argumentação dele. Apesar de ser um cara muito simpático, muito legal. Um cara que interage muito com os fãs e tudo. Ele ficou mordidaço que o Thor iria quebrar o recorde e numa situação de não competição. O Thor, por sua vez, aqui nesse mesmo vídeo, disse que estava muito mais nervoso e é muito mais difícil fazer um levantamento de quebra de recorde na própria academia, porque ele estava tendo um live streaming, estava a transmissão para milhões de pessoas, a ESPN transmitiu, vários canais no YouTube transmitiram ao vivo também. E ele disse que era muito mais difícil porque tinha muito mais gente assistindo. E a gente sabe que não é assim, né? Uma situação de competição implica numa série de coisas, inclusive não saber qual que vai ser a hora do seu levantamento. Pode ser daqui 10 minutos, pode ser daqui 5 minutos. A turma toda gritando em volta influencia negativamente ou positivamente, dependendo se os caras estão a favor ou contra. Aquele não, aquele estava no conforto do lar dele, não é? Então, esse levantamento foi muito mais fácil. Vamos acompanhar então agora o levantamento de 501 quilos que o Thor diz que é o recorde mundial agora do Terra. É isso aí, The Mountain, The Game of Thrones, o cara que
Porra, chocou todo mundo com a sua força, é um cara geneticamente abençoado para o esporte e logo na sequência desse levantamento, o que aconteceu? Ele revelou que assinou um contrato de 7 dígitos em dólar, com certeza mais de US$ 1 milhão, não sabemos exatamente quanto, para uma luta de boxe contra Eddie Hall, para que eles resolvam as diferenças no ringue. E isso é extremamente emocionante, até porque eles são a maior rivalidade do Strongman de todos os tempos, principalmente na atualidade. É um negócio muito legal que a gente está conseguindo observar agora. E o Thor, ele é muito maior em termos de altura do que o Eddie Hall, tem muito mais alcance e isso daí influencia bastante. Vamos assistir o que ele falou. You know, I just knocked out your record and now I'm ready to knock you out in the ring. Time to put your fist where your big mouth is and sign the Core Sports contract. E aí então ele disse que acabou de assinar o contrato, que acabou de nocautear o recorde de Eddie Hall e agora vai nocautear ele no ringue. E, entretanto, algumas horas atrás, Eddie Hall participou desse podcast desse mano que chama True George, que parece até ser irmão do Eddie Hall, né? Como os caras são extremamente semelhantes. E aqui o Eddie Hall já muito mais calmo, não sei o que, deu várias declarações muito interessantes. E uma delas é de que não está nem aí pro recorde, o recorde já foi. Só que ele vai assinar o contrato sim e vai dar um pau no Thor, no ringue, por causa que em 2017... Thor ainda o acusa de ter roubado na vitória do World's Strongest Man. Os dois maiores feitos da carreira de Eddie Hall era o antigo recorde, né? Pra mim ainda é um recorde, porque eu tô junto com os Idrunas nessa opinião, acho que uma coisa não invalida a outra. E o outro maior conquista da carreira do Eddie Hall foi o World's Strongest Man de 2017, em que o Thor ficou na segunda colocação. E as palavras de Eddie Hall são que o Thor colocou uma nuvem negra na carreira dele, criando todo um estigma de que aquela competição não foi justa nem honesta e que ele vai ridicularizar o Thor no ringue, ele vai bater de verdade. Logo após o Eddie Hall ter feito aquele levantamento de 500 quilos, ele participou também de uma entrevista dizendo que ele estava muito confiante, né, naquela época, e ele revelou que achava que nenhuma pessoa iria levantar os 500 quilos novamente, muito menos levantar uma quantia maior de peso enquanto ele vivesse. Ele achou que enquanto estivesse vivo, seria o detentor do recorde. E falando mais especificamente da luta, o que eu gostaria de saber de você, marombeiro refinado, é o que você acha a respeito? Quem é que pode vencer este desafio de boxe? Lembrando que Hafthor Bjornsson, The Mountain, tem 2,5 metros de altura e atualmente está pesando um pouco mais de 200 quilos. E Eddie Hall, ele se afastou das competições de Strongman porque ele tem 1,90 m e para ele manter uma quantia muito grande de peso, 180 quilos mais um pouco às vezes, era uma coisa um pouco não saudável, vamos dizer assim. E pronto, o cara fez o que tinha que fazer, foi o campeão mundial e circulou, ninguém tem nada com isso. Hoje em dia, se você analisar só por esse parâmetro, obviamente o Thor ele tem uma vantagem por causa da envergadura. Ele é 15 centímetros mais alto e isso faz muita diferença. Entretanto, apesar da... A questão aqui já não é força, né? Porque nós estamos falando de um esporte de combate, onde a potência e a agilidade, elas são muitas vezes bem mais importantes do que a força bruta, né? Então aqui eles não vão competir em nenhum levantamento, eles vão ver quem consegue acertar mais a cara do outro. Nesse sentido, Eddie Hall pode levar alguma vantagem porque ele não está mais treinando para Strongman, ele vai apenas treinar para esse combate do boxe. E se o Thor for treinar para as duas coisas, qual que é a velocidade que um cara de 200 quilos consegue acertar uma sequência de socos, consegue se movimentar no ringue, tudo isso tem que ser pensado. E se o Eddie Hall tiver bem mais leve e bem mais ágil, se dedicando apenas a isso, ele tem sim muitas chances de vencer
O que você acha? Quem é que você acha que pode vencer este combate de Strongman? Lembrando que outros atletas de Strongman também já participaram de MMA, por exemplo, Mariusz Pudzianowski, sem grande sucesso, né? Na verdade, apesar de ser um atleta formidável, um cara muito forte, é muito difícil que você consiga, né, duas carreiras vitoriosas em esportes tão diferentes. Isso aí, marombeiros refinados. Amanhã, vídeo do Kanbaba, o Taubaté do Paquistão. Vídeo que foi cortado pelo YouTube, mas eu já dei uma editada nele e amanhã, na hora do almoço, ele vai estar no ar. Não perca essas risadas. Fiquem com a gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo!